Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, professor? E aí, estão animados para a aula prática? É bom, né? É boa. É bom a aula prática. Espero que dê certo para vocês virem. Eu amei. Estou ansiosa para chegar sábado. Oi? Foi bom ter a aula. A aula foi de quê? Com quem? Professora, o que vai precisar levar? Então, da minha disciplina nada. Na aula que vocês tiveram de aula prática, né, aula prática, vocês trouxeram touca, essas coisas? Só luva. Só luva, né? Então, para mim também pode ser só luva, tá? Luva, jaleco, sapato fechado e cabelo amarrado, tá bom? E máscara também, né? É o principal. Isso aí a gente, acho que já é do nosso item mesmo, né? A gente vai, de todo jeito tem que estar, mas máscara é o essencial, tá? Então, jaleco, para minha, né? Para minha aula. Então, jaleco, sapato fechado, e cabelo amarrado, tá? Aí vai ser todo mundo no sábado, professor? Sim, mas vai ter 2 horários. Vai ser, acho que é da 1 até 2h30. E eu não sei se é das 2h30 até 4 horas ou das 3 horas até 4h30. É uma coisa assim, são 2 horários. Aí vocês vão ser divididos em 2 turmas. E não esqueçam, quem ainda não agendou o horário, né? Qual que é o melhor horário para você, ligue na secretaria, tá? Para estar agendando. Ok. Mas é isso, acho que vai ser uma aula bem legal, onde vocês vão estar conhecendo as bactérias, né? Os fungos. E também a gente vai falar sobre o microscópio, como eu não sei se vocês já tiveram aula sobre o microscópio. Se sim, a gente vai fazer uma revisão, né, sobre o microscópio, sobre o uso ali. E se não, vai ser bem legal. Então, eu não sei se vocês acessaram a plataforma, responderam as atividades que estão lá. Se não, a gente vai estar corrigindo essas atividades agora e aí eu vou estar disponibilizando para vocês lá no grupo, tá, do WhatsApp, junto, né, com o conteúdo ministrado. Eu já enviei alguns conteúdos, né, eu acho que das bactérias, e aí acho que falta agora dos fungos, também do uso, né, desses micro-organismos na agricultura, na biorremediação também, e as doenças também. Tá bom, Gabriela. Então, vamos lá. Turma, então, não sei se foi na semana retrasada ou nessa semana passada, a gente corrigiu algumas atividades, né, que são essas aqui. E aí agora eu vou estar corrigindo com vocês as que faltam. Obrigada. Essas atividades estão lá na plataforma. E aí quem respondeu ou quem sabe pode estar me ajudando aqui. Não sei se é assim. Então, vamos lá. Questão de número 9. Os fungos são responsáveis por diversas doenças ao homem. A respeito das micoses, marque a alternativa correta. São facilmente tratadas com antibióticos, podem ser combatidas pela ação de agentes antirretrovirais, podem ser evitadas pela diminuição da umidade das áreas afetadas,
ou são doenças autoimunes? Qual que é a resposta? Espera aqui, professor, eu tenho essa. Eu acho que é a C. Também acho que é essa. Isso mesmo, né? Então, a micose ela pode ser evitada apenas aí você diminuindo a área, principalmente dos pés, né? A umidade ali. Então, já pode, você já consegue evitar a micose. Ela não é facilmente tratada com os antibióticos, demora, é um processo longo. Antivirais não. E não são doenças também autoimunes. Então, a resposta é a letra C. Que tipo de fungo tem como característica a presença de manchas pequenas, escuras e angulares nas folhas? Qual que é a resposta? Letra B. Isso. Letra B. Muito bem. Letra A, o número 11. A tracinho é uma doença que ocorre em plantas que tem como a principal causa o desenvolvimento de fungos de coloração escura. Qual que é a resposta? Fumagina. Isso, fumagina. Muito bem. Número 12. A tracinho é uma infecção superficial da pele, ocasionada com mais frequência sob o calor. Umidade, pele oleosa, sudorese e baixa resistência imunológica. Qual que é a resposta? Ictiriase. Vesicular. Isso mesmo, muito bem. Vocês estão muito bons. Número 13. Professora, essa lista aí é do que mesmo? Entrei agora? São das atividades lá na plataforma. Aquelas atividades que vêm acompanhado das das videoaulas, né? Na verdade, dos vídeos que eu gravo aqui das aulas, aí eu disponibilizo. Ah, tá, não. Eu respondi essas vezes que eu vi, achei que você tinha mandado e eu não vi. Não, aí depois eu tô só corrigindo essas atividades e depois eu vou estar mandando lá, jogando lá no grupo para vocês. Tá? Tá certo. Questão de número 13. Quando o fungo se aloja na pele, geralmente seus sintomas consistem no aparecimento de uma mancha de formato arredondado que causa coceira e de cor avermelhada, né, com umas bordas em relevo. Qual doença o enunciado se refere? Oi? Micose na pele. Não, é a letra B. Dermatofitose. Na verdade, essas doenças de pele, elas são bem parecidas. E se não for realmente um especialista mesmo, né, um dermatologista aí, para estar identificando, passa mesmo, a gente acha que é uma doença, na verdade é outra. Então, elas são bem parecidas. Questão de número 16. Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas, utilizando micro-organismos, tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Para ser utilizado nessa técnica promissora, um micro-organismo deve ser capaz de... Qual que é a resposta? Foi colocada lá na plataforma, professor, eu não vi. Oi? Eu não vi essa lá.
Esse aqui eu não coloquei lá, não? Eu não vi, só se eu não achei, né? Não vi. Peraí, deixa eu me lembrar. É porque tá. A última aula, lembra que eu esqueci de gravar? Ih, Então, aí pois foi isso. foi aham. Aí eu coloquei, mas pode estudar ela também, tá? Eu vou estar colocando para vocês. Vamos abrir mais ela para eu pintar a tela. Oi? Eu vou ver se eu pinto a tela. Não, eu vou mandar para vocês no Word todas essas questões, Ah, tá bom então. tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Ó, Aí já vai mandar corrigida, né, professora? isso, aham. Aí acho que aqui em cima, aí. É isso, eu já tô grifando aqui as respostas, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, ó, a biorremediação, ela utiliza os micro-organismos, né? Então, para a gente selecionar esses micro-organismos, tem que ser aqueles micro-organismos que eles metabolizam, né, os contaminantes e liberam aí subprodutos menos tóxicos ou atotóxicos. Nossa senhora, quase não sai. Então, eles têm que metabolizar esses contaminantes ali e liberar produtos que não sejam tóxicos ao meio ambiente. Então, a resposta é esse. Qual a função? Eu acho que essa daqui também não está lá, não sei. Qual que é a função do EM? Lembra? Micro-organismos eficazes nas plantas. Marque a alternativa incorreta. Qual que é a resposta? Vocês lembram? A incorreta é a D. Isso, diminuição, né, diminui aí a decomposição de matéria orgânica. Isso mesmo. Qual é a importância da biorremediação? Marque a alternativa incorreta. Qual que vocês acham que é a resposta? Qual que é a importância da biorremediação? Eu marquei essa alternativa tem um custo mais elevado. Isso mesmo, né? Isso, a alternativa é incorreta, muito bem. Na verdade, essa alternativa ela tem um baixo custo, então ela é uma melhor opção. Os nódulos presentes no sistema radicular indicam a presença de bactérias como o Rhizobium e o Bradyrhizobium. Marque a alternativa que indique a coloração desse nódulo quando há atividade de fixação de nitrogênio. Vocês lembram que eu falei para vocês? Qual que é a resposta? Assim, Isso, vermelha, isso Vermelho. mesmo, né? Quando os micro-organismos, né? Quando você aperta o nódulo lá e tá branco, é porque ainda não há atividade de fixação de nitrogênio. Amarelo não tem. Preto é quando esses micro-organismos já estão mortos. Então, vermelho é quando há atividade de fixação de nitrogênio. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem. Então, eu vou salvar aqui. E aí eu envio para vocês. Ana Flávia, ficou vermelha. É vermelha a resposta? Isso mesmo, vermelho. Muito bem. Ah, a professora coloca... Tá, eu vou mandar para vocês no grupo todo o conteúdo, tá? Da aula passada e da aula que eu ainda não tinha enviado para vocês. Beleza, obrigada. De nada. Vamos lá. Eu vou fazer uma pequena revisãozinha aqui com vocês. É bem rápido, né? Vai ser bem rápido mesmo essa revisão. Só alguns pontos aqui que são importantes. Então, vamos... O que é, né? O que se refere à microbiologia?
Então, ela é a ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, né, os pequenos organismos, que só podem ser visualizados aí com a ajuda de equipamentos como o microscópio. Temos também, né, os fungos, que são os cogumelos. Esses sim a gente consegue até visualizar, né? A gente consegue visualizar a olho nu. Mas esses, como bactérias, vírus, a gente só consegue mesmo através do microscópio. A microbiologia, então, é a ciência que se reserva ao estudo dos micro-organismos que são capazes de causar doenças nos seres humanos. Mas não é só de causar doenças, né? Também a microbiologia também, ela estuda os micro-organismos que são benéficos, tanto ao ser humano como também a parte vegetal também nas plantas. Então, micologia, né, é a parte da microbiologia que estuda os fungos, bacteriologia, as bactérias, e virologia, que estuda aí os vírus. No próximo, né, depois da prova, a gente vai começar a estudar os vírus. Então, a importância do estudo da microbiologia é que, com o avanço dos estudos, podemos descobrir quais espécies são patogênicas, elas são mais frequentes e também são mais frequentes em determinadas regiões. Então, a partir daí, né, consegue desenvolver medidas de combater desses seres, ou até mesmo a imunização da população que reside ali naquela área. Então, a microbiologia, ela é recente, então ela veio aí para ficar mesmo, né, para ajudar aí a buscar a cura, né, a imunização aí das pessoas que contraem algum tipo de micro-organismos, seja bactérias, fungos e principalmente aí os vírus. Então, vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. As bactérias, elas são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. Elas são bem simples mesmo, muito simples, e são procariontes. Pode ser autotrófos ou heterotrófos, então elas podem, né, produzir o seu próprio alimento, ou pode precisar de outro ser ali para estar se alimentando. Podem se formar por colônias, né? Elas preferem ali tá junto ali com a sua espécie, com a sua família. E também a gente pode encontrar algumas bactérias que preferem estar sozinhas, mas normalmente elas estão em colônias. Deixa eu ver aqui, não. Elas são encontradas no solo, no ar, na água e até mesmo, né, no nosso organismo aí. Ela tem um papel, as bactérias têm um papel fundamental no nosso organismo, né, que ajuda aí na quebra de algum nutriente que às vezes o nosso organismo ele não consegue, né? Então as bactérias ela tem esse papel fundamental aí no nosso organismo. Então aqui, né, eu trago um exemplo de uma bactéria. Então ela possui citoplasma, uma cápsula protetora que protege as bactérias, a parede celular, membrana citoplasmática, possui também ribossomos, a pile ali, as fibrias, né, que ocorre a conexão de uma bactéria com a outra, onde elas passam ali um material genético, ou até mesmo, né, elas sofrem mutações ali, ficando mais resistentes aos antibióticos. Tem o flagelo também, que ajuda na sua locomoção, os nucleotídeos, e aí vocês podem ver, né, que o DNA da bactéria ela fica largada ali mesmo no citoplasma. Então, por isso são procariontes. Eucariontes
normalmente possui vários compartimentos, separando aí cada organela e até mesmo material genético. Então, por isso que as bactérias, elas são bem simples mesmo, em sua estrutura. Mas tem várias bactérias aí que possuem funções incríveis e desempenham papéis aí fundamentais. E também, né, eu falei, então também as bactérias, elas possuem vários tamanhos, forma, arranjo. Então, aqui, né, essa imagem que mostra, aqui temos um vírus, olha o tamanhozinho, né? Olha o tanto que ele é pequeno em relação a uma bactéria. Então, a bactéria ela é maior do que um vírus. As classificações, então, elas, como eu falei, ela tem várias formas, várias morfologias, e podemos classificar essas bactérias. Dependendo da forma que apresentam, ela recebe, então, vários nomes especiais. E como Coccus, tem uma forma, né, de esfera, olha só, né, parece um coco mesmo. Aqui a gente tem uma imagem de um microscópio. Pode ver, olha só, realmente parece, né, uma bolinha com cocos. E eles gostam, né, tem uma preferência maior de viver em colônias, né, às vezes com a mesma espécie ali. Aqui temos uma outra forma de bactérias, que são os bacilos, que tem a forma de bastonete. Então, aqui é uma foto, né, de um microscópio real. Olha só, né, realmente tem forma de bastonete. Um outro formato são os vibriões, que tem a forma aí de vírgula. Olha que legal. Normalmente, é difícil, você tem que ter um olho bem treinado mesmo para você estar identificando pela morfologia esses micro-organismos, né, essas bactérias. Porque você pode ver, o que difere mesmo, né, são os cocos, que eles são essas bolinhas. Mas a partir daqui, de bacilos, vibriões, né, e principalmente o espirilos, eles têm um formato um pouco parecido. Lógico que lá no microscópio, é raro a gente achar aqui, ó, esse tipo aqui, né? A gente vai encontrar mais na forma mais pequena, são pequenos. Então, tem que ter um olho bem treinado para a pessoa estar identificando esses formatos, né, dessas bactérias. Aqui a gente tem o espirilo, né, que tem a forma de espiral. Então, é isso, né? Então, a gente tem cocos, bacilos, vibriões e espirilos. Quais são os fatores que afetam o crescimento bacteriano? Então, existem vários fatores que prejudicam o crescimento, prejudicam o seu desenvolvimento, que são população. Então, quanto maior a população, mais vai ocorrer ali uma disputa por espaço e uma disputa também por nutriente. Então, o aumento da população, ela afeta, né, significativamente o aumento aí da população das bactérias, o crescimento bacteriano. Nutriente também é um fator, né, eu acho que é o principal fator aí desse aumento, né, bacteriano. Então, o crescimento bacteriano, ele exige, né, a disponibilidade de nutrientes essenciais, como fonte de carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, ferro e entre outros minerais, até mesmo o açúcar. A disponibilidade de nutrientes diminui à medida que a população aumenta de tamanho. Então, enquanto houver um mínimo de nutrientes, a população ela continuará crescendo. Então, se ali tiver nutriente, né,
para aquela bactéria vai continuar multiplicando. Essas bactérias elas vão continuar multiplicando e aumentando assim a sua população. Se não houver nutriente, vai cessar ali o crescimento, né, dessas bactérias e essas bactérias elas podem vir a morrer. Então, sempre, né, no laboratório a gente está sempre reativando essas bactérias, ou seja, passando por uma outra placa, né, que contém um meio de cultura ali novo. Então, de mês em mês, né, de 2 em 2 meses no máximo, a gente tem que estar fazendo esse procedimento, reativando essas bactérias. E lembra, né, que eu falei para vocês, se a gente quer cessar o crescimento de algum micro-organismo, é só a gente colocar na geladeira, que ali já para o crescimento. O pH também ele é fundamental, então as bactérias elas preferem um pH aí de 5 a 9. Os fungos eles gostam de pH muito ácido, né? Então as bactérias quando elas estão nesse pH aqui, o crescimento delas é bem rápido, né? O crescimento e desenvolvimento é muito rápido. A maioria das bactérias não crescem em valores de pH como unidade acima ou abaixo do seu pH ótimo. Tá? Então elas não vão crescer abaixo de 5 ou acima de 9. Então, normalmente elas preferem então esse pH de 5 a 9. Alguém falou alguma coisa no bate-papo? Professora, depois fala um pouco de como vai ser a aula prática. Lucimar. Sim, estou gravando a aula. Obrigada por lembrar, mas peraí, deixa eu voltar aqui só para garantir. Tô sim. Então, turma, o oxigênio também ele é fundamental, né, para o crescimento das bactérias. Quando a gente faz análise de nitrogênio, para saber, né, se aquela bactéria ela fixa nitrogênio, se ela é fixadora de nitrogênio, quando a gente faz, sabe aqueles frasquinhos de penicilina, né, aqueles pequenininhos assim, na ponta ali a gente não pode vedar. A gente tem que colocar um algodão porque essas bactérias, né, principalmente aí que são promotoras do crescimento e também possuem atividade de fixação de nitrogênio, elas necessitam muito de oxigênio. Então, elas só crescem nesse meio, né, onde tem a presença aí de oxigênio. Temperatura também, né, pode afetar o crescimento bacteriano. Então, à medida que a temperatura ela se aproxima de um valor ótimo, normalmente a 29, 28, 29, até 30, 30 graus aí é uma temperatura boa. Lógico que tem bactérias, né, que ela tolera aí uma temperatura muito alta, ou até mesmo já foi encontradas bactérias aí em estado, né, ou em cidade aí de temperatura bem baixa. Mas normalmente as bactérias elas preferem a temperatura ambiente mesmo. Que normalmente lá no laboratório a gente coloca, né, 29, 28, 29 graus. Até 30 no máximo. Então, por temperatura ótima de crescimento, entende-se aquela em que as células elas se dividem mais rapidamente, ou seja, apresentam um tempo de geração mais curto. Né? Então, a bactéria, pelo menos 3 dias, então até 3 dias ela já se desenvolveu, já cresceu por completo. Então, não é ideal passar de 3 dias, porque depois elas se juntam ali e você não consegue estar isolando aquela bactéria. Então, o ideal é 3 dias. Os fungos, como eu falei, 7 dias, até 7 dias. A umidade também, né, é importante. Todas as células metabolicamente ativas, elas requerem, então, a presença de
água. Então, o meio de cultura ali que está presente ali, o meio de cultura que a gente prepara tem água, né? Então, tem a presença de água e é úmido. Pressão hidrostática também, então a pressão ela dobra a cada aumento de 10 metros de profundidade e as bactérias que são denominadas barófilas, elas suportam altas pressões em ambientes aquáticos. Então, em ambientes aquáticos a gente também encontra bactérias. Tá, deixa eu ver quantas horas. Tá, então vamos terminar as bactérias. Lembra também que eu falei, né? Conversei com vocês sobre a coloração GRAM, a importância dessa técnica, onde ali a gente consegue, né, ver quais tipos de bactérias, se essa bactéria ela é patogênica ou não, se ela é gram positiva ou gram negativa. Cerca de 90%, mais ou menos, de bactérias gram negativas, elas causam algum tipo de doença. Então, para um teste rápido, a coloração GRAM ela é muito eficiente. Um teste rápido, então, para ver, né, se a pessoa realmente ela está infectada com algum tipo de bactéria e se ela é patogênica ou não, se ela causa algum tipo de problema, vai causar algum tipo de problema ou não. Se for patogênica, né, se for gram negativa, aí o próprio médico ali ele já entra com antibiótico até fazer novos exames e saber qual bactéria que é. Então, as vantagens de se estabelecer essa diferença de gram negativas e gram positivas. Essa técnica de coloração das bactérias, ela ajuda então a reconhecer as características de cada caso de infecção e determinar os tratamentos mais convenientes. Cerca de 90 a 95% das bactérias gram negativas, elas são patogênicas, ou seja, ela causa algum tipo de doença. E muitas gram positivas, elas não são patogênicas e algumas, né, são usadas aí para tratamentos, para produção de vacinas. Na nossa próxima aula prática, sem ser essa agora, na outra, eu vou tentar trabalhar com vocês nessa coloração GRAM para vocês verem. Então, primeiramente, eu vou ter que ver como que eu vou fazer, porque eu tenho que isolar, né, as bactérias. Então, eu tenho que ver onde eu vou encontrar esses meio de cultura para a gente estar isolando. Eu queria fazer essa aula prática com vocês. Então, na próxima, sem ser nessa, na outra, eu vou ver se eu consigo meios de cultura, né, placas com meio de cultura, e ali a gente vai fazer uma experiência, né, a gente vai coletar aí várias amostras de celular, de óculos, enfim, de vários objetos que a gente utiliza, e vamos ver se aparece algum tipo de micro-organismo. E aí, a partir desses micro-organismos que surgir ali, a gente vai fazer essa técnica de coloração de GRAM, que é gram negativo, para a gente ver, né, se esses micro-organismos que estão ali, se eles são gram positivo ou gram negativo. Então, vai ser bem interessante, bem legal mesmo. Então, se eu conseguir, vocês vão aprender muito e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa técnica, ela tem também uma grande importância clínica, né? Porque permite que as bactérias associadas a infecções, elas sejam prontamente caracterizadas como gram positiva ou gram negativa, o que permite monitorar a infecção e adotar certas opções de tratamento, mesmo antes que seja feita uma cultura. Então, essa é uma opção, né, para adotar medidas mais rápidas aí, e começar o tratamento de imediato. Então, um outro conteúdo que eu falei para vocês, que é bem legal, são os micro-organismos endofíticos e rizosféricos. Os micro-organismos endofíticos, então, são aqueles micro-organismos que vivem dentro da raiz, né, dentro da planta. Então, podemos encontrar esses micro-organismos no sistema radicular, né, aqui então, aqui a gente chama de sistema radicular, onde a gente encontra as raízes, e também na parte aérea da planta.
Então, aqui no sistema radicular, né, a gente encontra uma maior diversidade do que na parte aérea. Por quê? Aqui as plantas, elas liberam exudatos, que são ácidos orgânicos, né, que são alimentos para esses micro-organismos. Aqui também é encontrado um pH bom, um habitat ideal. Então, esses micro-organismos endofíticos, então, eles vivem dentro da planta mesmo, na parte interna da planta. Os endofíticos, eles já foram também rizosféricos, né, que são aqueles que vivem ao redor ali da raiz, e por algum momento eles conseguiram entrar no sistema aí da planta, né, na parte interna da planta. Por feridas, às vezes há um corte no sistema nas raízes, então esses micro-organismos podem entrar nos estômatos e também em lentícelas, que são esses aqui apresentados aqui nessa imagem. E os micro-organismos rizosféricos são aqueles micro-organismos, então, que vivem ao redor da raiz, tá? Então, os endofíticos são os que vivem dentro da raiz, né, dentro da planta, e os rizosféricos são os que vivem fora da raiz, mas do lado mesmo do sistema radicular. Então, aqui a gente tem o sistema radicular, esses micro-organismos endofíticos, eles são os que estão fora aí da planta, né? Fora da raiz. Turma, então eu vou encerrar essa parte da aula aqui agora com vocês e eu volto falando sobre os fungos rapidamente também, é só uma revisão. E aí eu volto com vocês na 8h40, pode ser? Eu queria já ir direto, mas o pessoal não gosta muito e também tem pessoas que às vezes conseguem só entrar agora, né, na segunda aula. Então, para também não estar prejudicando eles, a gente também optou por isso. Ok. Professor Jefferson, depois fala um pouco de como vai ser a aula prática. Tá, na próxima aula eu comento com vocês, mas vai ser mesmo, a gente vai estar aprendendo um pouco sobre o microscópio, vou estar mostrando para vocês, né, a gente vai estar coletando a saliva aí de um de vocês, para a gente estar vendo a célula, e também eu vou estar mostrando as bactérias, fungos no microscópio para vocês terem uma ideia. Então, acho que vai ser bem legal. E também eu vou falar um pouquinho sobre o laboratório, né? A questão de segurança, o que a gente deve estar usando em um laboratório, enfim. Acho que vocês já tiveram essa aula meio assim, mas é bom a gente estar sempre revisando, né? Então, acho que vai ser legal. E também vocês tiveram aí esse período de pandemia, então vai ser legal. Vamos lá, Adrian. Carlos Eduardo. Presente. Peraí, deixa eu só parar de